Quando tudo que você conhecia ficou para trás, existe um tipo de solidão que não tem endereço fixo. Não é a solidão de estar sem companhia. É a solidão de estar num lugar que você não escolheu, numa fase que você não pediu, numa travessia que parece não ter fim visível. É o deserto. E antes de falar do deserto de Moisés, eu quero falar do seu. Porque talvez você esteja nele agora. Talvez seja uma fase financeira que não melhora, um luto que não passa, um casamento que está árido, um sonho que parece ter morrido antes de nascer. Um período de espera que se arrasta e que o cansaço de esperar já ultrapassou o peso do problema em si. Se é isso que você está vivendo, esta mensagem chegou até você no momento certo. Porque Deus tem uma história sobre o deserto e ela começa com um homem chamado Moisés. Moisés não era um homem comum. Cresceu no palácio mais poderoso do mundo antigo, filho adotivo da filha do faraó, com acesso a tudo que o Egito oferecia de mais elevado: educação, status, poder, futuro. Do ponto de vista humano, a vida de Moisés estava construída sobre uma fundação sólida. E então tudo desmoronou. Num ato de impulso, num momento de ira mal controlada, Moisés matou um egípcio, fugiu do Egito e foi parar exatamente onde ninguém, com sua trajetória, esperaria terminar. Num deserto, pastoreando ovelhas, sozinho, por 40 anos. 40 anos. Mas é no meio do deserto, não antes, não depois, que a Escritura registra o encontro mais transformador da vida de Moisés. É num arbusto que queimava sem se consumir, num lugar chamado Horebe, que Deus aparece e diz em Êxodo 3:12: Eu serei contigo. 3 palavras, sem explicação longa, sem promessa de que o deserto acabaria imediatamente, sem mapa detalhado de tudo que viria pela frente. Apenas isso: eu serei contigo. E essa declaração não é negociável. Não pode ser reinterpretada como encorajamento poético sem consequência prática. É a palavra do Deus eterno falando ao homem que está no deserto, e ela é tão válida hoje quanto era naquele dia. Porque o mesmo Deus que foi com Moisés pelo deserto, pelo mar, pela travessia de 40 anos no árido, é o mesmo Deus que está com você agora. No Antigo Testamento, a presença de Deus tinha forma visível no deserto. Uma coluna de nuvem durante o dia e uma coluna de fogo durante a noite, sinais externos, concretos, que o povo podia ver e seguir. A força para atravessar o deserto vinha acompanhada de manifestações físicas que não deixavam dúvida. Deus estava ali. O maná caía do céu toda manhã. A roupa não se desgastava, a água saía da pedra. Hoje, sob a nova aliança, a manifestação mudou de forma, mas não de realidade. Não há coluna de nuvem visível, não há maná literalmente no chão, mas o Espírito Santo que habita em cada crente é a presença de Deus mais íntima e mais poderosa que qualquer coluna de fogo já foi. Ele não guia de fora, guia de dentro. Ele não fornece força como recurso externo. Ele é a fonte da força que opera internamente, transformando o que você é enquanto você ainda está no meio da travessia. O deserto não acabou, mas você não está mais sozinho nele. A teologia da travessia e porque Deus não remove o deserto, mas atravessa com você, tem algo que precisa ser dito com clareza. Porque muita gente chega ao deserto esperando que a oração seja o botão que o faz desaparecer. E quando o deserto não some depois da oração, a conclusão errada que se tira é: Deus não ouviu, Deus não se importa, a fé não funcionou. Mas a história de Moisés conta uma verdade diferente. Deus não retirou o deserto da vida de Moisés. Ele o atravessou junto. E foi no deserto que Moisés se tornou quem precisava ser para fazer o que foi chamado a fazer. 40 anos de palácio não produziram o líder que libertaria Israel. 40 anos de deserto produziram. Isso tem peso teológico enorme.
E Isaías 40, nos versículos 29 a 31, ilumina exatamente esse mecanismo com uma das imagens mais poderosas de toda a Escritura. Ele dá força ao cansado e multiplica o vigor ao que não tem nenhum. Os jovens se cansam e se fatigam. Os mancebos tropeçam e caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias. Correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Repara o que está sendo dito. Não é os mais fortes que chegam ao outro lado do deserto, é os que esperam no Senhor. Porque a força que sustenta uma travessia longa não é a força muscular da determinação humana, é a força renovada dia a dia pela dependência de Deus. Como o maná que Deus dava a Israel no deserto, não em estoque para o mês inteiro, mas diariamente, porção por porção, ensinando o povo a depender do Pai a cada amanhecer. E tem uma palavra que Paulo escreve que conecta tudo isso de forma ainda mais pessoal. Em 2 Coríntios 4, 8 e 9, ele diz: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos, atribulados, mas não angustiados, abatidos, mas não destruídos. Paulo estava descrevendo a vida de alguém que está no deserto, mas que tem uma fonte de força que impede que o deserto seja a última palavra. Essa é a posição do crente que aprendeu a depender de Deus no processo, não apenas a pedir a saída do processo. Mas aqui preciso pausar e reconhecer o que o mundo de hoje faz com quem está no deserto. A cultura moderna trata o deserto como fracasso, como sinal de que você escolheu errado, orou de menos, acreditou de forma insuficiente. As redes sociais são uma vitrine de chegadas, todo mundo postando a terra prometida, a conquista, a libertação, e ninguém mostrando os 40 anos antes. E você, no seu deserto, olha para esse mundo de chegadas editadas e conclui que algo está fundamentalmente errado com você, que você está atrasado, que os outros cruzaram o deserto mais rápido porque tinham mais fé, mais favor, mais alguma coisa que você não tem. Isso é mentira. E é uma mentira, cara, porque ela rouba a paz do processo e transforma o deserto em prisão, quando deveria ser escola. Então, como se sustenta no meio de uma travessia longa? Como se encontra força quando o deserto está quente e a chegada ainda não está à vista? O primeiro movimento é cortar o que drena sem repor. No deserto, o recurso mais precioso é a energia. E há coisas na sua vida que consomem energia espiritual sem devolver nada. Comparações que alimentam inveja, conversas que geram angústia, conteúdo que amplifica o medo. No deserto, você não tem energia sobrando para desperdiçar. Identifique o que drena sem construir e faça escolhas corajosas de eliminar ou reduzir. O deserto exige administração espiritual cuidadosa dos recursos que você tem. O segundo movimento é guardar o ritmo do maná, o encontro diário. Israel não podia estocar maná para a semana. Quem tentava, acordava com o alimento apodrecido. A lição era clara. A dependência de Deus é diária, não episódica. No seu deserto, o encontro com a palavra toda manhã não é devoção religiosa. É sobrevivência espiritual. É o maná que sustenta mais um dia. E quando você mantém esse ritmo, mesmo sem sentir, mesmo sem ânimo, mesmo quando o deserto está mais quente, você está construindo a musculatura espiritual que só o deserto produz. O terceiro movimento é declarar a presença antes de sentir. Moisés, no deserto, não esperou sentir a presença de Deus para confiar nela. Ele agiu sobre a base da palavra que havia recebido. Eu serei contigo. E você também precisa aprender a declarar essa presença antes que os sentimentos confirmem. Deus está comigo nesse deserto. Essa travessia tem fim. O mesmo Deus que abriu o mar para Moisés está abrindo o caminho para mim.
Declarar não é negar a realidade do deserto, é recusar que o deserto seja mais real do que a palavra de Deus sobre ele. Para quem o deserto ainda não acabou, mas sabe que Deus está no meio dele. Chegou o momento de parar de analisar e começar a clamar. Porque o mesmo Deus que apareceu para Moisés num arbusto ardente no meio do deserto está presente agora, nesse exato momento no meio do seu deserto, ouvindo a sua voz. Fecha os olhos, respira fundo, pensa no deserto que você está atravessando e ora comigo, com a mesma honestidade que Moisés teve diante do arbusto. Senhor, eu venho diante de Ti hoje com o cansaço que acumulei nessa travessia e antes de qualquer coisa, eu quero ser honesto. Confesso que muitas vezes eu olhei para o meu deserto e duvidei de que Tu estavas ali, que o silêncio pareceu abandono, que a demora pareceu descaso. Confesso que busquei forças em mim mesmo quando elas acabaram e quebrei. Que tentei sair do deserto pelos meus próprios meios, pelos meus próprios atalhos, sem esperar a Tua direção. E confesso que o cansaço do processo me fez perder, em alguns momentos, a convicção de que havia um outro lado para chegar. Me arrependo, Pai. Me arrependo de ter tratado o deserto como punição quando ele pode ser escola. De ter exigido que Tu me tirastes do processo antes que ele terminasse o que precisava terminar em mim. Me arrependo da impaciência que se tornou descrença, do cansaço que se tornou amargura, da espera que se tornou ressentimento de Ti. Lava-me, Senhor. Restaura em mim a confiança que o processo foi erodindo. Que o Teu Espírito Santo venha agora e renove o que o deserto desgastou. A fé, a esperança, a certeza de que Tu és um Deus que conduz e não abandona no meio do caminho. Hoje, eu tomo uma decisão. Eu decido parar de medir o tamanho do meu deserto e começar a medir o tamanho do meu Deus. Eu decido que o encontro com a Tua palavra vai ser o maná do meu dia. Antes das reclamações, antes das comparações, antes de olhar para o quanto ainda falta, declaro sobre a minha travessia: Tu és contigo. Não eras, és, presente, agora, no meio desse deserto. Eu decido caminhar com a força que vem de Ti e não com a determinação que vem de mim, porque a minha acaba e a Tua não. E declaro que esse deserto tem outro lado, que há uma terra prometida na minha história e que chegarei lá não porque sou forte, mas porque estou nas mãos de quem é. Mas eu sei, Senhor, que amanhã o deserto vai estar lá e que na minha força essa confiança não dura até o amanhecer. Por isso eu clamo agora com tudo que tenho. Vem, Espírito Santo, sê a coluna de fogo que me guia quando a noite está escura. Sê o maná que renova a minha força quando eu achar que não tenho mais. Sê a voz que me lembra em cada passo árido que Tu disseste: eu serei contigo. E que eu aprenda nesse deserto o que só o deserto pode ensinar. E que quando eu chegar ao outro lado, eu possa dizer que não cruzei sozinho, cruzei contigo. Em nome de Jesus, amém. Moisés não sabia, naquele dia diante do arbusto ardente, tudo o que ainda estaria pela frente. Não sabia das 10 pragas, nem do mar que abriria, nem dos 40 anos de deserto ainda por vir com Israel. Ele sabia de uma coisa: eu serei contigo. E essa palavra foi suficiente para ele dar o próximo passo. Você também não precisa saber tudo o que está pela frente. Você precisa saber uma coisa: Deus está com você nesse deserto. Hoje, agora, nesse exato ponto da travessia. E o mesmo Deus que não deixou Moisés sozinho no meio do nada, não vai te deixar sozinho no meio do seu. Se o Espírito Santo tocou você através desta oração, não deixe essa chama parar em você. Inscreva-se no canal e compartilhe esta mensagem com seus amigos e familiares, porque uma simples palavra enviada no momento certo pode mudar uma vida. Deus te abençoe poderosamente e tenha uma noite de paz na presença do Senhor.